Olá, meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é: quem cria corvo perde o olho. Quem cria corvo perde o olho. Lembrando você que se você é inscrito, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e evangelize com essa mensagem. O tema está em Lucas 22:48. Lucas 22:48, que diz assim: Jesus lhe disse: Judas, com um beijo você trai o filho do homem? É uma pergunta. Jesus pergunta para Judas: Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Irmãos, nessa passagem, Judas ele trai Jesus, mas Jesus já sabia disso. Isso fazia parte do plano divino da salvação. Mas como você e eu não somos Jesus, nós temos que ter cuidado com quem a gente vai andar. Temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos. Esse título ele vem de um ditado que diz que se você cria corvo, ele pode comer o seu olho. Quem cria corvos perdem os olhos. Por que isso, irmãos? É porque na Europa o corvo ele é mal visto, ele é visto como um animal que traz maldição. Em muitos filmes mostram os corvos comendo os olhos das vítimas. Na verdade, algumas aves de rapina, quando elas pegam um animal, um rato, um coelho, elas muitas vezes vão no olho primeiro para poder deixar um animal cego para ele não escapar. E o corvo pegou essa fama. Mas o ditado, na verdade, ele faz referência às pessoas que a gente deve andar, as pessoas que a gente pode confiar os nossos relacionamentos. Vamos dar dois exemplos aqui na Bíblia de pessoas que não souberam escolher bem as pessoas. Fora a traição de Jesus e Judas, que já sabia, tem vários casos. Eu peguei dois. Primeiro, o exemplo de Sansão, que está em Juízes 16. A Bíblia diz que lá Dalila engana Sansão e ele conta o segredo dele, o cabelo que dava força para ele. Ele é preso, arrancam os seus olhos, em algumas traduções diz que eles furam os olhos, em outras arrancam, e Sansão vira um escravo. Justamente um homem, irmãos, que nasceu de um milagre, um homem que era o homem mais forte do mundo, o homem que era para julgar, ele era para ser um juiz poderoso em Israel. Ele vira escravo e vira chacota do inimigo. Irmãos, quando você vai levar uma vida santa, quando você vai levando uma vida santa, o que acontece? Cada vez que você peca menos, vai ficando, os pecados vão ficando mais distantes um do outro. Irmãos, a santificação ela vai fazendo cada um de nós pecar menos. No caso de Sansão, se você olhar, ele nunca se preocupou muito com isso, não estava preocupado em não pecar, em se santificar. Ao contrário, Sansão ele achava que porque ele veio de um milagre, porque ele era escolhido, porque ele veio de uma promessa, ele era meio que imune, imune, não ia acontecer nada com ele, ia ser imune ao fracasso, ele era imune, o pecado não tinha força em cima dele. E Sansão, por conta disso, ele era, se você olhar a leitura, um homem desobediente. Até o pai e a mãe falavam para ele fazer uma coisa e ele fazia outra. Ele era inconsequente, ele era dissimulado. Sansão ele brincava demais com as coisas de Deus. Você pode ver a passagem da Dalila, ele vivia brincando, faz isso, vou perder a força, faz aquilo, e era tudo mentira, ele estava brincando. Sansão ele tinha uma tendência para o mal. Quando tinha uma coisa perigosa, aquela coisa meio que seduzia Sansão. Ele era imaturo. Qualquer coisa, qualquer pessoa enganava ele facilmente. E Sansão, se você ver, no final ele era e foi infiel. Porque Deus deu um segredo, um mistério, uma bênção para ele. Ele foi lá e dividiu com todo mundo. E isso que causou a sua derrota. A gente tem que pegar o exemplo de Sansão, que não soube escolher a amizade com quem a gente anda, que é o exemplo do corvo, com quem você está perto, e fazer justamente ao contrário. Sansão não andava com Deus, a gente tem que andar com Deus e não sozinho, ouvir o que Deus fala. Muita gente se faz de surdo quando Deus fala, escuta os amigos, a família, escuta a televisão, mas não escuta Deus falando. Então a gente tem que andar com Deus e ouvir o que Deus fala. Outro ponto é tentar aprender com o erro dos outros. Se você aprende com o erro dos outros, você não erra. Agora, se você toda vez que for aprender alguma coisa tiver que errar, a sua vida vai ficar muito difícil, vai ficar muito penosa. Outro ponto é se arrepender. Tem muita gente que é arrogante, erra e não se arrepende. Então a gente pecou, a gente pede perdão e se arrepende. Outra coisa é, se Deus falou, obedece. Seja submisso à vontade de Deus. Outra coisa importante é relacionamento com Deus. Como que você tem relacionamento? Orando. Ore sem cessar, busque a Deus. Ore para na hora que você acorda, na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai andar de carro, na hora que você volta, na hora do almoço, o tempo todo. Tire uma hora de qualidade. Ore sem cessar. Se consagre e escolha as amizades certas. Segundo exemplo está em Gênesis 37,
18, Gênesis 37, 18, que fala sobre José. A Bíblia diz que José ele foi traído pelos seus irmãos. José, irmãos, ele era o filho preferido, ele era favorecido pelo pai. E os irmãos tinham inveja de José, planejaram matá-lo. Vamos matar José. Acabaram vendendo como escravo. Mas mesmo assim foi uma traição. Em Gênesis 37 fala sobre aquela intriga que existia no meio da família de Jacó. Fala sobre os sonhos de José, né, e ele falando sobre os sonhos, que ele ia ser superior a todos, superior aos irmãos. Aquilo trouxe um atentado, a traição dos irmãos. Venderam ele como escravo, ele acabou parando no Egito e trouxe uma grande tristeza para o seu pai. Nessa história deixou Jacó muito triste. Tem uma frase que diz assim: só o inimigo nunca trai. Não é que o inimigo nunca trai, irmãos. Você do inimigo já espera algo ruim, né? A gente já conhece o inimigo. Então, quando você conhece quem é contra você, você toma mais cuidado, você fica mais vigilante. Mateus 10, 21 diz assim: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, e os filhos se rebelarão contra os seus pais, eles causarão a morte. Irmãos, se tem uma coisa que Deus detesta, é traição. Traição desde o princípio. Isso começou atrás, com Adão e Eva. Traição o que é, na verdade, irmãos? Quando você não cumpre o que você combinou, né? Você tratou alguma coisa com alguém, você não cumpre. Tiago 5,12, ele fala assim, ó, ele verte, né, que a nossa palavra, né, tem que ser sim, 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 não, não. O que passa disso é a procedência diabólica, do maligno, do diabo. A sua palavra tem que ser sim ou não, ou faço ou não faço, ou vou ou não vou, ou gosto ou não gosto. Traição, irmãos, pode ser pessoas, né, homens com Deus, pode ser de casais, de governo, de sociedade. Traição pode ser em vários lugares. Então, a advertência para o final da mensagem: cuidado, irmão, com os corvos que você cria. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Limite as pessoas. Não adianta ter muita gente. É melhor ter gente e pessoas em quantidade menor, mas com qualidade. Não se aproxime muito. Fique a uma certa distância. Não conte todos os seus segredos. Entre em relações que são equilibradas, irmãos. Relação que é julgo desigual não adianta. Uma pessoa muito diferente, muito mais velha, um lugar diferente, não adianta. A Bíblia fala sobre isso, o julgo desigual. Relação equilibrada. Tenha amor próprio e fale menos, né? Goste mais de você, né? Tem gente que se preocupa muito com os outros e esquece dela mesma. E a pessoa fala demais, fala pouco. A Bíblia diz que Deus deu 2 orelhas para ouvir mais e uma boca para falar menos, uma língua para falar menos. Não ceda a todos. Fale não. O não às vezes resolve muita coisa. Que é isso? Não quero. Vamos lá? Não. Vamos fazer isso. Não estou afim. Não vou. Não gosto. Não é interessante para mim. Não faz bem espiritualmente a mim. Fale o não. E evite, irmãos, ligações, conversas, mensagens desnecessárias. E tenha uma coisa em mente. Defenda os seus limites. Os seus limites são esse aqui, ó. O que Deus colocou. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Peço que tu venha abençoar cada um que ouvir. Venha, Senhor, nos ajudar, Pai querido, com os limites, com as pessoas, com os relacionamentos. Que tenham pessoas, Senhor, ao nosso lado, que venham nos edificar, trazer paz e esperança. Abençoa todos quando ouvir essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, divulgar, usar essa mensagem como um canal de bênção. Que Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.